Oi, tudo bem com você, aluno do segundo ano? Então, estamos aqui para o nosso último vídeo para correção dos exercícios do PET, volume 1. Então, nós vamos começar a correção do PET dos exercícios da semana 4, né? Então, nós vamos trabalhar aqui agora com o tema diluição, diluição e concentração também, tá? Então, vamos lá, vamos começar? Antes da gente partir para os exercícios, eu fiz esse slide aqui, só para vocês entenderem rapidinho o que se trata a diluição. Diluição, na verdade, é um processo que a gente faz cotidianamente, tá? Que a gente faz no nosso dia a dia. Se você parar para você pensar, quando você compra um suco de fruta, e você pega e adiciona água a esse fruto, esse suco, você está fazendo uma diluição daquele suco que está concentrado. Quando sua mãe ou você vai lavar roupa e você compra lá um frasco de amaciante concentrado, ou seja, é um amaciante que você pode diluir ele em água, né, e consequentemente ele vai durar mais, ele vai render mais, né? E a gente vai ver que o processo contrário também, a gente também utiliza e a gente faz no nosso dia a dia, tá? Mas vamos ver aqui o que seria diluição. Diluição seria a gente adicionar solvente a uma solução já existente. Então, presta atenção que nesses dois exemplos, o do suco e o do amaciante, o que eu falei que a gente ia adicionar? Água. Por quê? Tanto no suco quanto no amaciante, o solvente deles é a água, tá? Então, o objetivo de uma diluição é a gente sempre adicionar o solvente daquela própria diluição. Quando a gente adiciona esse solvente nesta solução, né, que está previamente feita, né, o que vai acontecer? A gente tem que entender que a quantidade de soluto ela vai permanecer a mesma, então, pense que, como eu fiz uma solução anteriormente, eu já adicionei o meu soluto, tá? Então, aí eu obtive uma determinada concentração na minha solução. Se eu adiciono solvente a ela, o que vai acontecer? Vai mudar só o total em ml e em litro da minha solução, mas a quantidade de soluto permaneceu a mesma. A gente não adicionou mais soluto, tá? A mesma quantidade que eu tinha antes da diluição, eu tenho depois de soluto. Consequentemente, quando a gente adiciona o solvente, né, o volume final da minha solução aumenta. Consequentemente, quando a gente aumenta o volume de uma solução, a sua concentração final diminui. Então, no caso do suco, se você experimentar um pouco daquele suco sem diluir, você vai perceber que ele tem um gosto muito mais acentuado. Depois de você fazer o suco, ele vai ficar com um gosto muito mais agradável. Por quê? A gente diminuiu a concentração das moléculas, das substâncias que compõem aquele suco ali, tá? Como é que a gente faz o cálculo de diluição? A gente vai utilizar esta fórmula aqui, ó. CI vezes VI é igual CF vezes VF, tá? Vocês podem ver tanto com o Izinho e o F, como C1 vezes V1 é igual C2 vezes V2, tá? Vocês vão encontrar de diversas formas aí nos livros. O que vocês têm que entender aqui? Que como a quantidade de soluto não altera no processo da diluição, ela é a mesma, ela não vai ser levada em consideração no nosso cálculo. Por quê? Tanto no estado inicial da nossa solução, quanto no estado final, a quantidade de soluto é a mesma, tá? Então, a gente vai envolver só as grandezas de concentração e volume. Então, como é que a gente calcula? Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Esta é a fórmula que a gente usa, tá? Qual que é o processo contrário da diluição? A gente chama ele de concentração, tá? Se na diluição a gente adiciona solvente e, consequentemente, o volume final da solução fica maior, na concentração será o oposto. A gente vai retirar solvente, consequentemente, o volume final da solução vai ficar menor, né? E aí, o que acontece com a concentração no processo de concentração? Ela aumenta. Quando que a gente aplica, por exemplo, esse processo de concentração? Quando a gente está cozinhando. Então, quando você está cozinhando lá, você está fazendo um molho, ou quando você está fazendo feijão, por exemplo.
o caldo do feijão está muito ralo, você não está sentindo muito tempero que você adicionou no feijão. Se você deixar lá o feijão cozinhando, né, fervendo, o que que vai acontecer? Aquela água do caldo do feijão vai evaporar, né? Se ela evapora, o volume diminui, né? E aí, consequentemente, a concentração dos temperos ali vai ficar mais pronunciada, você vai sentir melhor aquele sabor ali, tá? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos exercícios. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mol por litro? Prestem atenção que ele quer saber o volume de água, tá? Então, quando a gente fizer o cálculo, a gente vai achar o volume da solução, a gente não vai achar o volume da água. Então, aqui a gente tem que fazer 2 cálculos para a gente chegar no resultado, e aí vocês vão ver que cálculos que são esses. Então, vamos lá. Então, eu já anotei os dados aqui para a gente, eu quero o volume de água, então, quanto de solvente que nós adicionamos. A nossa solução inicial tem 300 ml, tá? A concentração inicial, como ele falou, é 1,5. E como é um processo de diluição, quando a gente adiciona a água, o que acontece com a concentração? Ela diminui. Então, olha só, viu como é que dá para identificar quem que é a concentração inicial e quem é a final? A gente parte de 1,5 e vai até uma de 0,3, tá? Então, a gente vai aplicar aquela fórmula, CI vezes VI é igual CF vezes VF, tá? Nesse caso aqui, gente, olha só, a unidade da minha concentração é mol por litro, então aqui eu tenho que mudar para litro? Não necessariamente. Se você deixar a unidade de volume em ml, você vai encontrar o volume final em ml, tá? Como as respostas lá estão em ml, não tem por que a gente mudar para litro. Então, a gente vai substituir os valores aqui. Então, a concentração inicial é 1,5. Vezes, qual que é o volume inicial dessa solução? 300 ml. Isso é igual a, eu quero que a concentração fique 0,3 mol por litro e, sendo assim, eu vou descobrir em que volume que ela vai ficar. Então, quando a gente multiplicar aqui, vai dar 450 é igual a 0,3 multiplica VF. Então, a gente vai dividir esses valores. Né? E aí a gente vai achar o nosso VF. Nosso VF vai ser 1.500 ml. Então, lembrando, esse 1.500 aqui é o volume da solução. A gente não achou o volume de água. Como é que a gente faz para achar quanto de água que tem que ser adicionado? Eu pego o meu volume final, que é 1.500 ml, e vou fazer o que com ele? Subtraio o volume da minha solução inicial. Então, menos 300 ml. Então, a gente vai achar em quanto? 1.200 ml. Então, 1.200 ml é a quantidade de água que a gente tem que adicionar, tá? Então, esta é a resposta, é que tiver 1.200, vai ser a letra C, ok? Vamos para o próximo. Questão 2. Na preparação de 750 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico, de concentração igual a 0,3 mol por litro, a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mol por litro, é necessário utilizar um volume da solução estoque expresso em ml igual a. Então, outro detalhe aqui, quando vocês virem esse termo solução estoque, quer dizer o quê? Quer dizer que a solução já foi preparada, tá? Geralmente essa solução ela tem uma concentração maior justamente com o objetivo de a gente pegar uma alíquota dela, pegar uma quantidade pequena dela e fazer o processo de diluição. Então, olha só, como essa daqui é a solução estoque, ela é a nossa solução inicial, porque ela já está pronta. Eu vou preparar essa solução de 3 mol por litro a partir dela.
Então, 3 mol por litro será a nossa concentração final. E vocês viram que essa concentração final ela tem um volume de 750 ml. Sendo assim, a gente vai calcular o quê? O volume inicial. Tá? Então, já estão todos os dados aqui. 750 ml é o volume final, 3 mol por litro de ácido sulfúrico é a nossa concentração final, e a solução estoque, que é a solução inicial, tem concentração 18 mol por litro. Então, a gente aplica a fórmula. Então, vamos lá. Concentração inicial nossa, 18. Nós vamos achar justamente o volume inicial. A concentração final que a gente quer é 3, e o volume que a gente quer no final é 750. Então, 18 que multiplica o volume inicial é igual a... Então, 3 vezes 750 vai dar 2.250. Então, VI vai ser 2.250 dividido por 18. Então, quando a gente dividir, nós vamos achar um volume de 125 ml. Então, ou seja, desta solução estoque que a gente já tem preparado, então no nosso laboratório, a gente vai usar 125 ml dela, acrescentar água até chegar a 750. Quando a gente atingir esse volume, a gente vai ter então uma solução de 3 mol por litro, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 3. Uma solução 0,3 mol por litro apresentava 550 ml de solvente, mas houve uma evaporação de 250 ml do volume desse solvente. Qual será a nova concentração dessa solução? Quero chamar a atenção aqui para vocês que, nesse caso, o exercício ele considerou o volume, está escrito solvente, tá? Então quer dizer que o volume de água que foi utilizado, ou o volume do solvente que foi utilizado, vai ser igual ao volume da solução preparada. Tá? Então, nesse caso aqui, ele considere solvente a mesma coisa como solução. E olha o interessante, ele falou que o volume da solução evaporou. Então, se evaporou o meu solvente, quer dizer que o volume final diminuiu. Então, aqui a gente está trabalhando com o processo de concentração, tá? Então, aqui, ó, minha solução inicial tem essa concentração, 0,3 mol por litro. Ela tinha 550 ml. Aconteceu algo que essa solução perdeu 250 ml por evaporação, então o volume final vai ser menor. Consequentemente, quando a gente achar a concentração, ela tem que dar um valor maior que 0,3, tá? Então, aqui eu já coloquei os dados, ó. Esses são os dados da nossa concentração inicial, e eu coloquei que evaporou 250 ml. Por que essa informação é importante? Para a gente achar quem? O volume final. Como é que a gente vai achar o volume final? A gente vai usar o dado do volume inicial, que é 550, e vai subtrair do volume que foi evaporado. Então, a gente vai chegar em 300 ml. Então, aplicando agora na fórmula, o que a gente vai ter aqui, então? Então, a gente sabe que a concentração inicial é 0,3. O volume inicial, 550. Isso é igual a concentração final a gente vai achar, e o volume final a gente acabou de calcular, 300, tá? Então, a gente multiplicando aqui, vai dar 165, que é igual a 300, que multiplica a concentração final. Então, vai ficar 165 dividido por 300.
Então, concentração final vai ser 0,55. Então, qual que é a unidade de concentração? Mol por litro. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o valor obtido no final foi maior, justamente porque a gente está trabalhando com o processo de diluição, tá? Aí depois a gente tem um roteiro aqui ensinando como que a gente identifica o teor de álcool na gasolina. Então, para vocês saberem que na gasolina que a gente coloca na moto ou no carro, não é só gasolina, ela tem misturado ali etanol, tá? Que é um álcool. E aí ele vem explicando isso, e a atividade 4. Pesquise por que a porcentagem obrigatória de etanol que deve ser adicionado na gasolina é de 25%, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gases Naturais e Combustíveis, que é a ANP. Descreva os impactos ambientais gerados se o percentual ultrapassar este limite. Então, já coloquei aqui para vocês que quais são as vantagens da gente adicionar etanol à gasolina. O primeiro deles é que aumenta a octanagem da gasolina. Octanagem é um parâmetro que se usa na indústria petrolífera para indicar a qualidade da gasolina. Por quê? O motor dos carros, né, e das motos, por exemplo, ele age com um determinado pistão que faz uma pressão ali no nosso combustível e depois, depois ocorre uma formação de uma faísca ali dentro do motor que faz então aquele combustível explodir, movimentar o pistão e isso vai fazer então o carro funcionar, ou seja, vai fazer a moto ou o carro andar, que é o nosso objetivo, né? Então o que acontece? Se um combustível, só pela compressão dele, ele já explode, ele é um combustível de baixa qualidade. Por quê? Ocorreu a explosão antes de ocorrer a faísca lá dentro do motor, tá? Então, a adição da gasolina previne isso, previne a adição do etanol, desculpa, à gasolina, previne que a gasolina exploda justamente só no processo de compressão. Então, faz com que a gasolina só exploda dentro do motor quando houver, então, o processo de produção de faísca lá dentro, tá? Então, tem um momento correto para o combustível lá dentro explodir e fazer o pistão movimentar, tá? Se ele explode antes, o combustível tem uma octanagem mais baixa, ele não é um bom combustível. Segundo fator, diminuir a emissão de monóxido de carbono. Os componentes da gasolina, quando a gasolina não tem etanol, quando eles entram em combustão, então vocês vão saber e vocês vão relembrar aí do segundo ano, do primeiro ano, né? Que combustão é uma queima, é um tipo de reação química, né? A combustão geralmente, né, da gasolina, ela libera como produto gás carbônico e vapor d'água, tá? Gasolina pura, ela também, ao ser queimada, ao entrar em combustão, produz monóxido de carbono, que é um outro tipo de gás, tá? É um gás tóxico, tá? E que também ajuda no processo de formação do efeito estufa. Então, para haver uma diminuição da liberação desse monóxido de carbono, que é tóxico, e ajuda no processo do efeito estufa, né? Então, adiciona-se também o etanol à gasolina. Agora, se a gente adicionar mais que 25%, qual que é o problema para a gente? Primeiro, o problema é que a gente vai aumentar o consumo de combustível. Por que isso? Isso vocês vão entender melhor quando estiver estudando termoquímica, tá? Mas a gente já pode adiantar o que para vocês? Que a queima do etanol libera menos calor, ou seja, libera menos energia lá dentro do motor do carro em comparação à gasolina. Então, se o combustível libera menos calor, se ele libera menos energia para o funcionamento do carro, quer dizer que aquele carro ou aquela moto vai funcionar menos, né? Ou seja, ele vai precisar ser reabastecido mais vezes, ou seja, a gente vai aumentar o consumo de combustível pelo automóvel. Então, o que acontece? Se o combustível ele está adulterado, ou seja, ele tem mais de 25% de etanol, você vai perceber que o seu carro está gastando, que está consumindo mais combustível. Isso não é financeiramente viável para a gente. Então, o limite é 25%, tá?
Outra questão também é que a adição de etanol, né, por um lado, diminui o monóxido de carbono, mas ajuda a aumentar a produção de outros óxidos, só que são óxidos de nitrogênio, tá? E esses óxidos de nitrogênio, quando são liberados na atmosfera, eles ajudam a produção de ácidos. E esses ácidos vão estar, então, dissolvidos na água que estão lá nas nuvens. E aí, quando a gente tiver uma chuva, por exemplo, a gente vai ter o fenômeno que a gente chama de chuva ácida, que é a mistura de ácidos fortes nessa água que cai sob forma de chuva, tá? Então, essas seriam as vantagens da adição e as desvantagens se a gente excedesse esses 25%, tá? E aí a atividade 5 está pedindo para a gente responder o desafio que foi feito lá na primeira semana. Então, vou voltar aqui. Lá na primeira semana, que é a semana 2, começou com um texto falando sobre o álcool em gel caseiro e os perigos que ele tem. Ele fala no texto aqui que a concentração ideal para a gente combater um vírus tipo o coronavírus, que está muito em evidência aí, é de 60% a 80% de álcool, naquele álcool em gel. E aí ele pede para a gente explicar por que o álcool em gel de concentração inferior a 60% é ineficiente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou parar um pouquinho a apresentação, e aí eu vou mostrar aqui para vocês um vírus, uma estrutura de um vírus, tá? Aqui, o que a gente tem aqui? Lá na aula de biologia vocês vão estudar isso melhor, mas aqui tem uma representação de um vírus tipo o coronavírus, tá? Ele é desmontável aqui, ó. Todo vírus ele tem uma estrutura básica. Qual que seria a estrutura básica dele? Ele tem o material genético dele, tá? Esse material genético pode ser DNA ou RNA, tá? Esse material genético, ele fica protegido, tá? Ele fica protegido por uma estrutura proteica, tá? Essa estrutura proteica é chamada de capsídio do vírus, capsídio viral, ok? Então aqui a gente tem o capsídio, tá? Esse capsídio viral, ele é feito de proteína, ok? Então aqui a gente tem o material genético protegido, né, pela proteína que forma o capsídio viral. No caso do coronavírus, ele não é um vírus simples igual a esse. Ele tem ainda mais uma camada, né? Mais uma estrutura, que é essa daqui. Essa estrutura aqui, ó, a gente chama de envelope, tá? Esse envelope aqui, ó, ele é gordura, lipídio, tá? E aí o que acontece? Essa gordura, esse envelope viral, ele protege melhor este capsídeo e, consequentemente, vai proteger mais ainda o nosso DNA e RNA, tá? E aí o que acontece, então, quando a gente está trabalhando com um vírus, no caso do coronavírus, que tem esse envelope aqui, que tem essa camada lipídica, que tem essa camada que é uma gordura, tá? Vocês podem lembrar aí que se a gente pegar água e gordura, os dois não vão se misturar. Então imagina que você tem uma estrutura desse vírus lá na sua mão, tá? Microscópica, a gente não está enxergando. Se eu pegar simplesmente lavar minha mão com água, não vai acontecer nada, porque vocês sabem, por esse experimento simples, que a água não interage com o óleo, não interage com gordura. Então, qual que é a questão da gente lavar bem as mãos com sabão, né? Ou passar o álcool em gel. E não é também lavar em 5 segundos e acabou, né? Tem que ter um tempo para agir esse álcool e tem que ter um tempo para agir esse sabonete. Por quê? Vocês vão saber também que quando a gente está lá na cozinha lavando as panelas, lavando os talheres e os pratos que estão com gordura, se a gente usar um sabão ou se a gente usar um detergente, né, aquela gordura vai sair muito mais fácil. O prato e qualquer material lá vai ficar mais limpo. Por que isso? Porque o sabão, né, o material que compõe o sabão, o material que compõe o detergente, ele consegue interagir tanto com a gordura quanto com a água. A mesma coisa acontece com a molécula do álcool. Ele consegue interagir tanto com a molécula de gordura quanto com a molécula de água, tá?
E aí o que acontece? A gente tem que dar um tempo quando a gente está lavando as mãos, é em torno de pelo menos 20 segundos ou mais, então você tem que ensaboar as mãos e os braços por 20 segundos pelo menos, antes de você enxaguar. E o álcool, ele está em gel justamente para isso também, tá? Para que o tempo de ação na superfície da sua pele seja maior. Você pode fazer o teste. Se você passar um pouquinho de álcool líquido na sua pele, ele evapora muito mais fácil do que um álcool gel. Então, ou seja, o gel ele é justamente para manter o álcool mais tempo na superfície da sua pele, tá? Nós vamos ver aqui, eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho. Eu tirei o áudio dele, que ele vai mostrar basicamente o que acontece aqui, ó. Ele está falando aqui dos álcoois em gel, né? Ele está falando dessas substâncias que são que ajudam a limpar as mãos, né? Elas são à base de álcool, tá? Elas têm em torno de 70% de álcool na composição, ok? Não tem somente o álcool, o etanol na composição, a gente pode ter outros tipos de álcoois, tá? Esses tipos de álcoois, a estrutura deles, os nomes deles, vocês aprendem melhor no terceiro ano, tá? Mas para vocês saberem que tem o álcool lá. E aí, o que acontece quando a gente passa o álcool em gel na mão, naquela concentração de 60% a 80%? Aqui a gente tem a representação das moléculas de álcool, tá? O que elas fazem? Elas interagem com essa camada gordurosa que a gente encontra em bactérias e vírus, alguns tipos de vírus. E aí o que vai acontecer? Quando elas interagem com essa camada gordurosa, eu voltei aqui demais, elas vão permitir que a gente solubilize aquela gordura. Então, quando solubilizar aquela gordura, né, a gente vai ter então o quê? A destruição daquele micro-organismo, daquela bactéria ou então daquele vírus. Então, é basicamente isso daqui que acontece, né? Então, ele pergunta aqui, ó, por que não serve um álcool em gel de concentração inferior a 60%, né? Não vai funcionar. Vocês estudaram soluções nesse mês, vocês viram que concentração é um fator importante para a gente trabalhar. Então, percebeu-se que quando tem uma concentração menor que 60%, ou seja, quando a gente tiver uma quantidade menor de álcool, né, nesse álcool em gel, ele não vai ser o suficiente para interagir com essa camada lipídica do nosso vírus e fazer com que toda a estrutura dele aqui seja exposta e o vírus seja morto, tá? Se tiver entre 60% e 80%, ele vai agir dessa forma, vamos dizer assim, de forma adequada, tá? Desde que a gente deixe o material agir na nossa mão, que o álcool gel evapore aos poucos, a gente não pode passar o álcool gel e depois secar, tirar da mão. Tem que deixar ele evaporar aos poucos. E se a concentração for superior a 80%, o que acontece? Né? Aí vai ser basicamente se a gente passar um álcool puro na mão, tá? O álcool puro na mão, ele evapora muito mais rápido. Então, se ele não ficar muito tempo na nossa mão, ele não vai ter tempo de interagir com o material lipídico do vírus. Se ele não interage com o material lipídico do vírus, esse vírus não será destruído. Ele vai permanecer ali na nossa mão. E vai ser como se a gente não tivesse higienizado a nossa mão, tá? Então, essa daí está a resposta da nossa questão 5. Ok? Então, dessa forma, a gente termina então o PET volume 1, tá? A gente termina a semana 4. Já está sendo disponibilizado então o PET volume 2, então essa semana vocês podem pegar aí o PET, começar a ver. Nós vamos trabalhar com propriedades coligativas, que é o segundo assunto, é um assunto também muito interessante e que envolve o tema de soluções que a gente estudou. Então, quando esse PET sair e as aulas forem disponibilizadas, eu volto trazendo mais as correções dessas questões. Tá ok? Então, agradeço a presença de vocês, tá? E aguardo vocês no próximo volume do PET.